As eleições burguesas municipais de 2024 na Baixada Santista. Como está o cenário político na nossa região? Os trabalhadores que carregam o país e a cidade nas costas e os servidores públicos estão sendo respeitados e valorizados, ou o poder político-econômico continua nas mãos dos tecnocratas e dos empresários? Entenda o perigo que Rosana Vale e Rogério Santos representam para você, morador de Santos, e como você pode fazer a diferença na política. Isso não se resume ao momento do seu voto. Fala pessoal, eu sou Guilherme Gergerian. As pessoas geralmente me chamam de DJ, ou de Gui, ou de Guilherme, podem me chamar como quiserem. Eu vou começar hoje uma série de vídeos falando sobre a situação eleitoral, especificamente aqui na região da cidade de Santos. Vão ser análises políticas sobre o viés do marxismo-leninismo, que para quem não conhece é a ciência do proletariado. Proletariado, para quem também não conhece, é a classe trabalhadora. Se você é um trabalhador, trabalha de segunda a sexta, tem que cumprir horários, tem que pegar o transporte público, ficar horas no transporte público, com certeza você é trabalhador, e não um empreendedor ou um empresário. A cidade de Santos, que eu amo, tem uma grande importância turística e comercial, devido ao maior porto da América Latina. Santos tem mais de 400 mil habitantes e é a 33ª cidade com maior PIB em todo o país. É uma pena que, como dizia Maria Conceição Tavares, o povo não come PIB. Nesse vídeo eu vou falar sobre a hipocrisia de Rosana Vale, que era de esquerda e agora está na direita, o ataque de Rogério Santos aos servidores públicos e à classe trabalhadora, a farsa e a distração do movimento ODS e dos jovens embaixadores do clima e da Agenda 2030 em pleno ano eleitoral, e como você pode resolver a questão do clima. Rosana Vale, a candidata do bolsonarismo e da extrema-direita, que era de esquerda e enganou os servidores públicos. Rosana Vale, assim como muitos apresentadores e repórteres do jornalismo burguês e supostamente isento, principalmente da TV Tribuna, jornalismo que é comandado pela família Marinho, da Rede Globo, tem abandonado esse jornalismo para entrar de vez na vida política burguesa. A excelente e necessária Débora Camilo, advogada popular e vereadora aqui em Santos pelo PSOL, fez 2 ótimos vídeos mostrando a hipocrisia e o estelionato eleitoral de Rosana Vale, que quando foi eleita deputada federal se dizia de centro-esquerda e amiga dos trabalhadores, enquanto na surdina voltava para atacar os servidores públicos por meio da reforma da Previdência. O funcionalismo público da nossa cidade de Santos pode ficar tranquilo. Eu sei que andam apavorando, falando que se a deputada virar prefeita, o funcionalismo público vai sofrer, mas vocês podem ficar tranquilos. Deputada, tem um motivo para os servidores estarem apavorados e a gente vai mostrar agora. E não estamos de acordo com essas mudanças. A classe trabalhadora e a classe mais humilde vai ser a mais afetada nessa reforma, que está pior do que a reforma apresentada pelo Temer. Temos essa consciência. Reforma da Previdência. É mentira o que alguns grupos estão compartilhando. Eu não sou contra a reforma da Previdência. Tá aí, deputada, o motivo dos servidores estarem tão apavorados. Se tem uma coisa que a senhora não cumpre, são as suas palavras. E vale lembrar que a reforma da Previdência foi somente um item dos ataques contra a classe trabalhadora. Vamos falar sobre o PL das praias também, que fala sobre a privatização. E mesmo aqui na cidade de Santos, o seu partido, que até então era a base do atual governo, votou pela reforma da Previdência. Então, se tem alguma coisa que não vale nada, deputada, são as suas promessas. Porque o meu pensamento se alinha com o pensamento de centro-esquerda. Centro-esquerda. Tem o apoio do presidente Bolsonaro, apoio da primeira-dama Michele Bolsonaro, a confiança e a admiração do governador Tarcísio de Freitas. Agora você vai perguntar qual é a sua ideologia? Eu não sei. Deputada, a senhora pode até não saber qual é a sua ideologia, mas uma coisa eu posso afirmar, a senhora é bolsonarista e como toda bolsonarista, a senhora é uma ótima... Vocês que são furiosos contra a esquerda e votam em pessoas como a Rosana Vale ou Rogério Santos, que eu vou falar daqui a pouco, será que o problema é mesmo a esquerda ou que o senso comum do neoliberalismo, do capitalismo do século XXI
considera como sendo de esquerda? Por exemplo, o pessoal reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Agora não adianta você botar uma pessoa cultista como FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Eu, por exemplo, votei no Lula em 2022 para evitar a reeleição do bolsonarismo e a volta da extrema-direita, mas hoje, atualmente, na conjuntura atual, eu sou antipetista. Mas antipetista não no significado comum nesse termo. E a minha opinião sobre esse conceito de antipetismo, de petismo, de bolsonarismo tem mudado muito conforme eu tenho estudado e compreendido mais o marxismo-leninismo, a ciência do proletariado. Quem gera a extrema-direita, quem fortalece a extrema-direita é essa esquerda neoliberal. Por exemplo, no governo federal, representada pelo governo do Lula, pelo ministro Fernando Haddad, que são do PT, uma esquerda que vive atacando os direitos da classe trabalhadora, que vive fazendo concessões ao capital, aos banqueiros, ao mercado financeiro. O projeto econômico de Fernando Haddad de Simone Tebet é uma continuação do governo de Bolsonaro, é uma continuação da política econômica de Paulo Guedes, por mais que a forma seja diferente. Constantemente, esses ministros vivem atacando os pisos constitucionais da saúde, da educação, o BPC, que beneficia as pessoas com deficiência, e os idosos que não possuem aposentadoria, que não podem se sustentar por conta própria. Enquanto isso, o Lula sempre coloca a culpa no BC, na taxa de juros que está muito alta, mas nada adianta uma taxa de juros baixa se não tem investimento em indústria, se não tem distribuição de renda, se não tem uma taxação progressiva dos mais ricos. Portanto, eu sou antipetista, na verdade eu sou militante do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, ou seja, eu não sou antipetista porque eu sou fascista, mas sim porque eu sou comunista. A única diferença entre essa esquerda liberal, PT, por exemplo, PSB, e os partidos de direita e extrema-direita é a presença ou ausência de ataque às mulheres, ataque à população LGBTQIA+, ataque falando em morte de adversários, ataque ao direito legal de acesso ao aborto. Agora, a questão econômica, a concentração de capital, a exploração da classe trabalhadora pela burguesia, o faz de conta de que não existe luta de classes, a alienação da classe trabalhadora, o populismo, que é caracterizado pela diferença entre o discurso e a prática, tudo isso se apresenta, seja no PT, no PSB, no PSD, no PSDB e por aí vai. Mas esse assunto sobre a política burguesa e os partidos políticos eu vou aprofundar num outro vídeo, analisando as candidaturas para vereador aqui na cidade de Santos. Não, o PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista, né? Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. Se não muda de ideologia, e nem o Lula, que é o chefe, não mudou de ideologia, a ideologia dele é a ideologia da burguesia, porque todos nós nascemos filiados a essa burguesia, né? Só se ele estudasse o marxismo é que ele poderia então mudar de ideologia. Toda a minha crítica ao Lula é no sentido de levá-lo a estudar o marxismo, a ciência do proletariado. Bom, agora que já desmascaramos a Rosana Vale, é hora de falar sobre Rogério Santos. Rogério, apesar do sobrenome dele, ele não tem trabalhado para melhorar a vida dos servidores públicos e, por consequência, a vida de toda a população, todos os trabalhadores de Santos. Quem tem mostrado isso ao longo do ano, inclusive com uma nova denúncia hoje, há 2 semanas das eleições, é o Sindprev, Sindicato dos Trabalhadores de Santos. Bom, então aqui temos uma postagem do Sindserv, na verdade, em março de 2024, que temos a Rosana Vale, candidata do Bolsonaro, e o Rogério Santos, que é o candidato do Tarcísio. Ambos do mesmo lado, do bolsonarismo, da precarização da classe trabalhadora, precarização dos serviços públicos, privatizações. Então aqui o Sindserv já dizia em março, tempos sombrios, rondam os servidores. Reajuste salarial, eleições, os servidores e o futuro. Daqui a pouco teremos eleições municipais e as pesquisas eleitorais, se ainda não tiveram a mão podre do poder econômico pagando resultados para favorecer seus políticos de estimação, apontam que os servidores e as políticas públicas em Santos estão entre um forno de cremação e um caldeirão de óleo fervente, aquela escolha entre o menos pior. O que isso quer dizer? De um lado temos uma representante do extremismo de direita, uma figura raivosa que abraçou o que há mais de vil e rebaixado na política,
e levantou os dois braços para provar os ataques de Bolsonaro, negacionista e golpista, contra a maioria da população, contra os serviços e servidores públicos, saúde, educação, mobilidade urbana. De outro lado, temos a turma privatista, assim como a Rosana, mas é uma turma mais suave, mais paz e amor. Antes tucano, PSDB comandando a cidade há muito tempo, mas agora é ligada ao quê? Ao Republicanos, também outro partido de direita, ao também apoiador de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, e que disputará como candidato a fantoche do poder econômico contra o povo que trabalha. É a disputa entre o muito ruim e o pior, e nós, servidores, bem no meio disso. As perspectivas dos concorrentes. A extremista de direita Rosana Vale vem para dirigir a prefeitura em favor de interesses de pequenos grupos econômicos vorazes e autoritários, para desfigurar o que resta das políticas públicas voltadas à parcela trabalhadora dos santistas e para ampliar a propaganda ideológica visando a eleição futura de um governo nacional da extrema-direita. Então, se Rosana começou ali dizendo que era de centro-esquerda, estava atuando para melhorar com os condições de vida dos trabalhadores, dos servidores, hoje ela já está ali bem inclinada para a extrema-direita. E o outro quer a reeleição para continuar a política que favorece os mesmos grupos econômicos que estão governando a cidade há mais de uma década, vários anos, e que empurram rapidamente a cidade para o caos. O resultado visível das gestões tucanas em Santos é o aprofundamento da pobreza, um transporte coletivo com preços imorais, privatizado, com a prefeitura pagando cada vez mais subsídios para Piracicabana, desmantelamento diário da saúde, educação e assistência social, por meio de terceirizações, privatizações, parcerias públicos-privadas, ONGs, organizações sociais, agravamento das questões ambientais, tais como o aquecimento da cidade em decorrência da cortina de concreto erguida pelos barões da construção civil e que financiam, esses barões, as campanhas eleitorais, alagamento de bairros após chuvas que não encontram rede de drenagem ou encontram uma região antiga entupida, a omissão escancarada contra as cargas perigosas e de alto risco que chegam ao porto, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre a farsa do ODS, da Agenda 2030 da ONU e dos Jovens Embaixadores, que foi lançado esse ano em pleno ano eleitoral, e sobre o navio-bomba que está no Porto de Santos. A instalação de máquinas de morte como incinerador de lixo em fase de plantação na área continental, crescimento das favelas, esse ano, com o Rogério lançando aí uma parceria com o governador Tarcísio, para melhorar as condições das palafitas, em pleno ano eleitoral. Só que engraçado é que o lançamento, ou melhor, o início das obras está previsto para novembro, um mês depois das eleições. Muito estranho, né, essa data? Parece que é quase que uma chantagem eleitoral para votarem nele, né? A omissão contra a inserção de setores do crime organizado em diversos ramos da atividade econômica na cidade, violência policial, etc. Os servidores estão bem no meio disso. A eleição e o reajuste salarial rebaixado. Estamos cada dia mais próximos da eleição municipal e tudo indica mais próximos de iniciar um período ainda mais sombrio na prefeitura e na cidade. O atual prefeito poderia facilmente promover o reajuste dos salários do funcionalismo santista na casa de 2 dígitos, como foi a reivindicação da categoria, deu de ombros e encerrou a discussão salarial com míseros 8%, não sem antes tentar enganar os servidores através do SAP, Sindicato Amigo do Patrão, Sindicato Peleguista, né? Está ali para defender os interesses dos patrões e não dos trabalhadores. E dos vereadores da base governista, grande maioria aqui na Câmara, os que só dizem sim, senhor. Mas restou uma pergunta importante e incômoda a ser respondida. Por que impôs o reajuste inferior às vésperas da eleição e havendo uma gorda arrecadação que permitiria ir além dos 8% para a valorização do serviço público? Essa pergunta pode revelar problemas, mas também soluções encontradas pela turma que pensa estrategicamente a reeleição do prefeito de plantão. Descontentamento, reclassificações, voto e futuros ataques aos servidores. Há muito tempo que vários cargos dentro da prefeitura amargam um profundo descontentamento por conta de grupos que tiveram seus níveis salariais alterados, concedidos em reuniões fechadas, sem critérios transparentes e sem discussão com toda a categoria, especialmente durante o governo de Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, que tinha como secretário o senhor Rogério Santos, que hoje é prefeito. Esses descontentamentos se transformaram em reivindicações por reclassificação levadas ao prefeito anterior e atual, sem, no entanto, qualquer retorno que não por enrolação. O sindicato dos servidores foi mais de uma dezena de vezes aos gabinetes desses prefeitos, Paulo Alexandre e Rogério, acompanhados de grupos profissionais distintos e com ofícios e textos escritos pelos próprios profissionais, embasando seus pedidos e cobrando solução. Até hoje, em março, absolutamente nenhum retorno positivo foi apresentado pelo governo, não sei blá enrolação. Porém, agora na reta final da campanha de salários e início da disputa eleitoral, o sindicato peleguista começou alegremente a fazer
uma aleluia, se portando como herói, prometendo que as reivindicações seriam atendidas. Começamos então a desenhar uma provável resposta para o rebaixamento salarial e o reaparecimento de uma montanha de dinheiro, o qual sumiu da discussão de reajuste. Falando de outra forma, o Rogério Santos sabe que na hora da eleição cada voto é crucial, ainda mais uma eleição dividida e apertada. Sabe-se também que o reajuste de 8% que foi solicitado, ou melhor, que foi concedido, não diminui o descontentamento dos segmentos que querem reclassificação. Ao contrário, amplia esse descontentamento. E principalmente, como o Rogério já anunciou que caso reeleito atacará, ele atacará o PCCV, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, para implantar a política nefasta de salários variáveis. Precisa mais do que nunca de um sindicato amigo do patrão que seja vendido para a categoria como conquistador dos benefícios. Então esse sindicato pereguista está, na verdade, atendendo às necessidades do patrão, do Estado, do prefeito, da máquina pública, e não a necessidade dos trabalhadores, dos servidores públicos, que são os profissionais que prestam os serviços essenciais do SUS, de saúde, as clínicas, desde atendimento básicos até os mais elaborados, profissionais de educação, profissionais de transporte público, de mobilidade urbana. E agora está sendo implementada, na verdade, uma prática que ocorre muito no setor privado, nas empresas privadas, que é a participação dos lucros e receitas, No mercado privado costuma ter PLR, e o que está sendo proposto por esse sindicato pereguista, que simplesmente é a mão do Estado, é a mão do prefeito Rogério Santos, a mão visível do mercado, influenciando o setor público, destruindo serviços públicos e transformando os serviços públicos cada vez mais no setor privado, privatizando cada vez mais, é isso. E essa participação dos lucros é definida o quê? Os funcionários que tiverem maior produtividade vão receber uma remuneração maior. Mas quem que analisa essa produtividade dos profissionais, dos servidores? Essa pessoa é a mesma pessoa que está com a mão no caixa, que tem o dinheiro na mão, e além disso, enquanto se concede esse aumento, diminui o salário base, ou seja, diminui-se a aposentadoria. Então, ao mesmo tempo, fica um empreendedorismo, Mas o Sindicato Conquistadores e Classificações pode resolver dois problemas cruciais para o Rogério Santos às portas da eleição: colaborar para transformar o descontentamento de parte dos servidores em agradecimento e, se possível, em votos, e se reeleito, o que é muito provável a essa altura, Rogério poderá contar com um sindicato só seu, vendido e alardeado para os servidores como vitorioso e conquistador das impossíveis reclassificações. Foi muito difícil a gente reclassificar, reestruturar a carreira, dar aumento de salário, mas a gente conseguiu, porque a gente é capaz. Pronto para iludir e confundir ainda mais a categoria, cada vez entregando menos das solicitações que são feitas, facilitando assim os ataques do governo Rogério ao PCCV, Plano de Carreiras, que foram conquistados com tanta organização e luta dos servidores durante o governo Papa. Podemos e devemos continuar a reivindicar a reclassificação porque é uma reivindicação justa, mas devemos manter a luta e também os olhos bem abertos, para não cavar nossa própria cova e auxiliar o governo a realizar o seu projeto de desmonte. E isso, de manter os olhos bem abertos, é uma necessidade, é importante não só para os servidores públicos, mas para todos nós, trabalhadores, estudantes universitários, militantes, pessoas que usam o serviço público de alguma forma, serviços de saúde, serviços de educação, porque o Estado ele é ineficiente porque ele está atendendo os interesses privados, os interesses do lucro. Cada vez mais a verba que a gente paga de impostos está sendo direcionada, ao invés de ser direcionada para a saúde, para a educação, para a compra de remédios, para investimento em pesquisa em saúde, para aumento dos salários dos professores, contratação de mais professores, que os professores estão sobrecarregados. Cada vez mais esse dinheiro está indo para o setor privado, nas mãos dos empresários, que privatiza tudo, e cada vez os serviços ficam mais precários, assim como as relações de trabalho, as condições de trabalho ficam mais precárias. Com condições de trabalho mais precárias, os serviços prestados, consequentemente, vão ser piores. Com menos verba, consequentemente, os serviços vão ser piores. Então, a culpa não é necessariamente do Estado como estrutura. A culpa é de como esse Estado funciona, a quem ele atende, quais interesses ele atende. O Estado burguês ele está atendendo os interesses do setor privado. Alguns dias depois, Rogério Santos fez uma concessão, mas calma, não fiquem muito animados, que a gente vai ver o que aconteceu há poucos dias, há pouco tempo das eleições. Então aqui, parabéns aos servidores, alguns dias depois, 13 de março, pelo avanço das conquistas, mas a luta pela justa valorização está longe de terminar.
prefeito Rogério Santos enviou para a Câmara, no último dia 7, um pacote de projetos de lei complementar com alterações de progressão de carreira para alguns segmentos do quadro permanente da Prefeitura. As conquistas, ainda que parciais, são fruto da mobilização dos diversos setores da categoria e devem servir de ânimo para as próximas lutas. Então, com a luta do sindicato, eles conseguiram alguma coisa. No entanto, o sindicato diz, não podemos deixar de denunciar o que está por trás do movimento do prefeito. Ao mesmo tempo que trazem algum avanço, os projetos de lei complementar são uma manobra política em ano de eleição. Agora ficou claro que a administração encerrou rapidamente as negociações da campanha salarial, negociações que foram feitas sem a participação direta dos trabalhadores, do sindicato, para simplesmente empurrar a proposta, um reajuste menor do que o pleiteado por toda a categoria. Alardeou que faria uma reforma administrativa que contemplaria todos, mas que não aconteceu. Selecionou alguns cargos apenas e promoveu o rebaixamento de pauta, e para outros, ao invés de valorizar o cargo do servidor, instituiu uma gratificação, aquela PLR do setor privado, né? Como se fosse uma PLR, aquele sonho de valsa que muita gente agradece no liquidinho quando recebe fim de ano, aquele panetone, aquela gratificação a mais, né? Enquanto os salários, que são base para cálculo de aposentadoria, contribuição ao FGTS, cada vez diminuem, né? Ou se aumentam, os aumentos são cada vez menores. Aí, gratificações, não tem jeito. A valorização dos servidores de serviço público só pode ser obra dos próprios trabalhadores, né? Trabalhadores unidos como força de trabalho e como classe unida. E aí nós temos, nesse mês de setembro, foi lançado um boletim, pelo sindicato também, explicando um pouco mais sobre essa remuneração variável que eu estava mencionando, né? Aposentados vão ser prejudicados com a tal remuneração variável que o governo quer implementar na ativa. Então, você sabia que o atual governo está implantando a remuneração variável no serviço municipal? Trata-se de um conjunto de premiações e gratificações para ampliar ganhos imediatos e reduzir ano a ano o salário base e, consequentemente, as aposentadorias. Nós denunciamos esse ataque gestado pelo prefeito Rogério Santos nas unidades da ativa, mas é importante que toda a categoria se conscientize da necessidade de lutar para barrar esse absurdo. Hoje já existem vários segmentos profissionais da PMS deve ser, não sei o que é PMS, é o ensaio dessa remuneração variável. Vários profissionais já receberam gratificações por tarefas específicas ou premiações de produtividade, né? Você tem que ser produtivo para receber as gratificações, né? Tem que trabalhar, se esforçar, que você vai conseguir prosperar, né? Aquela mentalidade do empreendedorismo tecnocrata, meritocrático, sendo aplicada cada vez mais no setor público. O que esses pagamentos têm em comum? Não são incorporados ao salário nem às aposentadorias. Além de nos caracterizarem como direito do servidor, podemos ser retirados a qualquer tempo por qualquer governo de plantão. A RV vai aprofundar a distância entre os vencimentos da ativa e os aposentados, né? Porque os aposentados não têm gratificação, porque eles recebem de aposentadoria de acordo com o salário base, né? Então está sendo ataque não só aos servidores públicos na ativa, mas também um ataque aos aposentados, aos servidores aposentados. Por isso, todos nós, trabalhadores da ativa aposentados, temos que ser contra esse absurdo, independentemente do prefeito e da prefeita eleita, né? Aqui tem um QR Code para quem quiser saber mais sobre como funciona esse projeto de remuneração variável. Ou seja, na prática, a remuneração variável foi proposta, está aí acontecendo, mas pode ser encarada, na verdade, como uma compra de votos pelo Rogério, né? Ele não atendeu as reivindicações, deu um aumento de salário menor do que o solicitado, né? Na verdade, um aumento que foi empurrado ali pelo sindicato pereguista, que atende os interesses do Rogério, do patrão, do Estado, e não dos trabalhadores, né? Do Estado burguês que está sendo atendido. E cada vez mais tem diminuição do salário base, inclusive afetando os aposentados, né? Então, essa é a situação atual do sindicato, né, dos trabalhadores, dos servidores públicos aqui de Santos. E para encerrar esse assunto, hoje, dia 23 de setembro, que eu estou gravando esse vídeo, teve um post aqui que o sindicato fez no Instagram. Encontro deixou nítido em quem os servidores não devem votar. Então aqui de um lado está o Rogério Santos, de outro lado está a Rosana Vale. Aconteceu nesta quinta-feira, última quinta-feira, o tradicional encontro dos servidores com os candidatos ao cargo de prefeito de Santos. Uma certeza ficou para os muitos servidores presentes: não votar naqueles que não se dispuseram a ir dialogar com a categoria. A ausência dos candidatos Rogério Santos, republicanos, e Rosana Vale, do PL de Bolsonaro, demonstraram de forma transparente que não se importam com os servidores públicos. Pior, demonstra que, caso sejam eleitos, farão governos contra a nossa categoria, contra os trabalhadores e os servidores da saúde e da educação, da mobilidade urbana, contra os atendentes das clínicas de saúde, contra os médicos das clínicas de saúde, contra os professores da rede municipal.
Quem esteve presente, apenas a Thelma de Souza do PT e o Nando Pinheiro, o Pablo Marçal aqui de Santos, quer dizer, até o Pablo Marçal de Santos, que defendeu inclusive fechar os canais de Santos, que são um patrimônio histórico e cultural importantíssimo, né, ao invés de melhorar a mobilidade urbana de outra forma, falando, por exemplo, de gratuidade do transporte público, que é algo perfeitamente possível. Não, né, faz uma proposta dessa. Então, até ele, né, o nosso empreendedor, grande empreendedor, Pablo Marçal aqui de Santos, defendeu, foi lá conversar com os servidores públicos, escutar as propostas deles, escutar as reivindicações. Agora, Rogério e Rosana não foram, né? Curioso. Então, Thelma e Nando estiveram presentes, reconhecendo a importância dos funcionários públicos para a cidade. E como unidade responderam todas as 7 perguntas elaboradas pelo sindicato e mais 4 feitas pelos servidores presentes. Aqui tem os links das respostas que foram dadas, né? Então, quem compareceu à reunião com os servidores públicos são milhares, né? Algumas dezenas de milhares, não sei mais ou menos o número, eu vou até colocar depois, mas acho que no mínimo uns 10 mil servidores públicos nós temos em Santos, 10 mil, né? Muitos servidores públicos importantíssimos. E é isso, se for eleito ou Rogério Santos ou Rosana Vale, vai continuar ocorrendo esse desmonte do serviço público, né? Cada vez a precarização, né? Você ir outro dia aqui na rua, uma mulher foi assaltada, levou uma corda na cabeça, chamaram a ambulância, passou uns 10, 15 minutos, não chegou uma ambulância para levar ela para o hospital, acabou tendo que ir de carro. Por quê? Porque teve o desmonte do serviço público. Além, claro, das ameaças do governo federal, porque o SUS é tripartite, né? Tem contribuição da União Federal, dos estados e dos municípios. Mas os municípios também têm grande importância para a manutenção do SUS, né? Então, além da questão de ameaça aí com o arcabouço fiscal, de destruição, de acabar com os pisos constitucionais, que é o mínimo que as cidades têm que, estados e municípios, e a União Federal tem que gastar com a saúde e educação, esses pisos constitucionais da saúde e educação estão sob ameaça. Mas, além disso, tem esse desmonte também nas cidades, e aqui Santos é um exemplo, dos sindicatos, cada vez mais a privatização, a entrega de serviços essenciais para os OS, que são as organizações sociais, que são as ONGs, desse neoliberalismo, desse capitalismo tardio que a gente vive no Brasil, e cada vez mais a situação está piorando. E a Thelma tem propostas boas, algumas críticas que a gente pode se fazer, nós como comunistas, mas tem umas propostas, digamos, um pouco melhores, né? Que remediam um pouco essa situação, essa precariedade do serviço público, mas a médio e a longo prazo não contribuem, não tem propostas muito fortes para fortalecer de fato os serviços públicos. Mas com o Rogério e com Rosana Vale, realmente a situação está de desmonte direto. Ainda falando de Rogério Santos, eu vou mostrar aqui o mito da Agenda 2030 da ONU e dos ODS e o navio-bomba em Santos. Nesse ano de 2024, em pleno ano eleitoral, a Prefeitura inaugurou, em parceria com a ACS, Associação Comercial de Santos, com o Clube Burguês Cotaract e também com o apoio de empresas e organizações sociais, as ONGs do neoliberalismo, um programa neoliberal de sustentação do capitalismo, um greenwashing do capitalismo, sob o disfarce de preocupação com o clima. Entre umas ações, houve a seleção de jovens embaixadores e repórteres do clima. Eu fui um dos selecionados. Durante 12 sábados, os jovens tiveram palestras com pesquisadores do clima e secretários municipais da prefeitura sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ainda seguindo esse mesmo modus operandi de empreendedorismo meritocrático, tecnocrata, neoliberal, depois das formações, foram criados grupos e foram elaborados e apresentados projetos de impacto social local com foco na Agenda 2030 da ONU, com foco em melhorar os indicadores desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade, na região da Amazônia. Nos encontros aos sábados, a gente também desenvolvia pequenos canvas, projetinhos de políticas públicas para enfrentar e combater os problemas relacionados às métricas na cidade, né? Projetos de impacto local pequenos também relacionados com os ODS da ONU. Só que esses projetos eles nunca seriam ali, obviamente, enviados para análise dos vereadores, enviado para análise do prefeito, enviado para análise dos secretários municipais, ou não tinha criação de audiências públicas, de debates para se criar um projeto de lei, alguma coisa mais séria, né? E o objetivo, no final, né, com as formações e também depois com o desenvolvimento daqueles pequenos projetos que foram apresentados na CS, era formar jovens para se tornarem embaixadores da Agenda 2030 da ONU,
embaixadores da agenda climática, agenda do clima, né, da cultura oceânica, enfrentamento aos problemas ambientais, da crise climática, e embaixadores também da agenda 2030 da ONU. Agora, sobre essa iniciativa, cabe alguns questionamentos. Primeiro, foi dito aos jovens embaixadores que essa iniciativa era inédita em todo o país, o que não é verdade. Essa iniciativa, criada aqui em Santos em pleno ano eleitoral, ainda que com a ideia surgindo de um pesquisador muito bom, que é o Egon Cougar, ele é super fera, porém, tem também o interesse da prefeitura em ano eleitoral que a gente precisa analisar. Então não foi um projeto inédito. Desde 2016, propostas semelhantes de jovens embaixadores vêm sendo realizadas em cidades como São Paulo, Brasília, Belém e Curitiba. E aí eu pergunto, nessas cidades onde já tinha sido realizada essa iniciativa de jovens embaixadores, o clima tem melhorado? O desmatamento, os incêndios florestais promovidos pelo agronegócio tem parado? O garimpo legal ali na região de Belém, acredito que também tem ali na região norte da Amazônia, tem parado? Essa iniciativa tem dado certo? Inclusive, em um daqueles encontros dos jovens embaixadores, nos foi dito que não é adequado se revoltar contra o sistema, contra as injustiças climáticas, contra as injustiças sociais. Se pá, poderiam dizer até que não pode protestar na rua. Que o adequado é se filtrar no sistema e fazer o que dá para fazer. Só que enquanto rola essa lavagem verde do capitalismo sob disfarce de preocupação climática, preocupação ambiental, enquanto rola esse discurso, essa ideologia problemática dos ODS, que surgiram lá em 2000, ainda que com outro nome, e não mudaram nada, e não tem mudado nada até hoje, enquanto isso tudo acontece, em pleno ano eleitoral, os jovens vão se engajando, achando que estão fazendo muita coisa, que estão sendo bons ativistas, enquanto isso, tem um navio-bomba para eles explodir no Porto de Santos. A população ela nem sabe o que é ODS, ela não liga para os ODS, para a Agenda 2030 da ONU, elas ligam sim para a situação precária da saúde, para a situação da educação. Algum tempo atrás estava precisando repor vitamina. Aí eu tinha que ir periodicamente, né, pegar uma certa quantia. Até aí tudo bem, né, porque tem que pegar de pouco em pouco para não faltar para ninguém, para os casos mais urgentes, né. Só que às vezes você via no site, por exemplo, que estava disponível o remédio, chegava lá e não estava disponível. Por quê? O site demora 24 horas para atualizar o status. Tem como isso ser aceitável em pleno 2024? Se nos próprios resultados do exame dizem a quantidade ideal, por exemplo, de vitamina tal, de acordo com a idade, se é sexo, feminino, masculino, se tem essas informações, por que no caso de um segundo exame a gente precisa ter que ir lá para a médica, às vezes só para receber uma informação de que, opa, ok, consigo repor direitinho a vitamina. Por que a gente não consegue ver o resultado online, já que a gente consegue ver quando ele está pronto, por que a gente não pode ver os detalhes? São esses detalhes que importam. A gente chegou a ver em algum momento, eu não consegui pegar agora no site, as condições dos 17 indicadores dos ODS aqui na cidade de Santos, né? Cada indicador tem vários subindicadores atrelados de acordo com as necessidades da cidade, né? A maioria dos 17 indicadores aqui na cidade de Santos estavam em situação insuficiente, estavam em vermelho ou em laranja, muitos poucos estavam em verde. Do que adianta você ter métricas, você conseguir medir as coisas, se os problemas reais não são sendo resolvidos, se ocorrem privatizações, delegações para as organizações sociais, para ONGs, se as condições de trabalho dos servidores públicos, que são a ponta de prestação dos serviços públicos, estão cada vez mais sendo desvalorizados e cada vez mais as verbas para a saúde e para a educação estão sendo atacadas. Como que o governo burguês de Santos espera que os jovens, ou a população em geral, por meio de suas microações cotidianas e os seus projetos, que a maioria deles precisam de dinheiro para serem executados, como eles esperam que essas ações resolvam a crise climática ou a tal crise dos ODS da ONU? A verdade é, eles não esperam nada disso. Eles querem continuar passando a boiada, evitar que você se revolte e proteste contra o capitalismo, e querem ser reeleitos, não é, Dr. Rogério? Políticas públicas, reformas não vão resolver esses problemas. Porque até pesquisadores com mestrado, doutorado, pessoas já com uma certa experiência, uma boa bagagem na área do clima, e outras áreas importantíssimas, até nós, né, comunistas que temos um projeto de futuro para o país, a gente não é valorizado, não temos verba, não temos mídia, não estamos apoiados pela mídia burguesa, pelas estruturas de poder, não temos contatos. Além disso, quando a gente fala de educação climática, uma educação climática que não tenha o conteúdo político-econômico,
que não sirva para uma disputa de poder por parte desses jovens ativistas, desses jovens embaixadores, que acabam sendo ludibriados por aqueles que são do poder, acabam sendo desesperados por 1 minuto de atenção, por uma verbinha, por algum investimento para aquela nova startup que está sendo criada. E quando essa parcela do proletariado ativista é capturada pela burguesia, esquece de debater a luta de classes, a crise do capitalismo, esquece de denunciar o agronegócio primariamente exportador e criminoso, que bota fogo em suas terras para pastagem de gado e para monocultura e para receber depois indenização do governo por meio do Plano Safra do governo federal, que beneficia esses grandes latifundiários, enquanto cada vez mais destrói a agricultura familiar, que é a principal responsável pela maior parte da alimentação da população brasileira. Essa educação climática, esses ODS da ONU, eles são tão eficazes quanto nada. A gente precisa urgentemente falar também sobre a dependência econômica do Brasil, o sucateamento da indústria e a infiltração da Starlink na Amazônia, inclusive ajudando no garimpo ilegal. E isso passa também, claro, pelo agronegócio. Os debates locais precisam envolver o debate nacional, e vice-versa. O nosso maior tesouro que está sendo destruído não está aqui em Santos, está mais na região norte do Brasil, que é a Amazônia. E claro, também o Cerrado e o Pantanal estão sob grande perigo, e também a Caatinga, os Pampas e aqui a nossa floresta amazônica. A maioria dos incêndios são criminosos, de fato, mas a grande maioria dessa maioria é recompensada pelo tal Plano Safra que eu mencionei, e tem inclusive o apoio político e econômico dos governos locais, das cidades ao redor do país. O que destrói mais o meio ambiente não é você com o seu carro, com o seu consumo de água. Quem ajuda mais não é você com a sua ecobag, com a sua plantação pequena aqui e ali. Quem destrói mais a natureza são os grandes empresários e os latifundiários. É o capitalismo e o imperialismo. Isso precisa ser debatido pelos embaixadores do clima. Os embaixadores do clima não podem se deixar serem peças desse xadrez, que é o xadrez do capital, no qual os trabalhadores, o proletariado e os recursos da natureza são manipulados a bel prazer, numa disputa entre setores da burguesia. Portanto, é preciso de ações mais ousadas, urgentes e realmente necessárias. Os jovens embaixadores ativistas precisam decidir se eles vão ser embaixadores da burguesia e da manutenção do capitalismo com essa lavagem verde que legitimiza tudo. Portanto, jovens ativistas de Santos e do Brasil, é preciso que os ativistas decidam se vão ser embaixadores ativistas pela burguesia, pela manutenção do capitalismo, o que os ODS englobam, essa manutenção do capitalismo com essa lavagem verde, que cada vez mais legitimiza a destruição da natureza, com a desculpa de que a gente está tentando melhorar as coisas, sabe? Se vão decidir ser empreendedores, vão passar a implorar por dinheiro aí, se aliando a investidores, fundos de investimento, clubes burgueses, os donos do poder, ou se vão lutar pela conquista do poder político, pela classe trabalhadora, pelo proletariado, que é quem carrega esse país nas costas, que é quem tem consciência, na maior parte, sobre a importância de cuidar do meio ambiente, sobre a destruição que está sendo causada. Portanto, encerrando esse assunto, um ativista climático, um embaixador do clima exemplar, deveria, na minha opinião, deixar de lado denunciar essa lavagem cerebral que está sendo feita há anos, há décadas, pelos governos, com essa ideologia dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com discursos vazios, sem ideologia, sem disputa de poder político, sem disputa econômica, ou se eles vão atuar em luta, unidos com a classe trabalhadora. O ecossocialismo é a solução para a questão climática. Bom, galera, por hoje é isso, espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer uma análise da candidatura do plano de governo da Thelma de Freitas, do PT. Thelma que foi prefeita de 89 a 92. E eu tenho muitos motivos para acreditar que ela tenha sido a melhor prefeita da cidade. Porém, eu tenho muitas críticas. Eu vou analisar o plano de governo dela de acordo, expondo a minha opinião, de acordo também com a plataforma política nacional para essas eleições do partido qual eu faço parte, que é o PCBR. Se curtiram, deixem joinha. Eu fiquei umas 2 horas e pouco gravando esse vídeo para tentar expor os conceitos, as minhas opiniões, os fatos, da melhor forma possível para que todos entendam.
E também, caso vocês queiram, tem ali na descrição o link para você apoiar a UJC e o PCBR. O PCBR ainda não é um partido formalizado, nós vamos precisar coletar assinaturas em todo o país para atingir uma certa quantidade de pessoas que queiram que o partido exista, possa começar a atuar na política institucional, mas claro, sempre pensando em implementar uma revolução socialista no país. A gente precisa tomar o poder político e o poder econômico, nós como classe trabalhadora unida, para que as mazelas humanas, a exploração do homem pelo homem, a exploração da natureza pela classe burguesa, parem de uma vez por todas. É preciso, urgente, o ecossocialismo, uma revolução comunista brasileira. Então, entre em contato, aí na sociedade deve ter alguma célula do PCBR, aqui na Baixada Santista tem bastante gente entrando, tá bem legal, bastante gente querendo participar, gente vindo da JS, gente vindo do PCB, que teve um racha, né, por questões mostradas nesse vídeo aqui. Você tem o meu zap, me conhece, ou pode entrar também no meu Instagram que está aqui embaixo, pode entrar em contato comigo, que eu direciono para a equipe que está fazendo os recrutamentos. E bora lá, galera, juntos pela Revolução Socialista!